Olá na paz do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus te ilumine. Olha que coisa tremenda, meditando na palavra do Senhor Jesus, o que o Espírito Santo me testificou. Um versículo muito conhecido, que está lá em Mateus, no capítulo 5, e no versículo 44, Jesus ele fala assim: amai os vossos inimigos, bendizei, ou seja, falai bem, os que maldizem, ou seja, falar bem daqueles que falam mal de você. Fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus, ele está nos orientando a orar pelos que nos perseguem. E orando ao Senhor Jesus, o Espírito Santo ele me revelou que muitas das vezes a gente pensa que os que nos perseguem é necessariamente aquelas pessoas físicas que estão sempre na nossa vida, que estão sempre do nosso lado. Não. Quando o Senhor Jesus ele disse essa passagem, é uma passagem profética. E muitas das vezes, aquele que te persegue é uma lembrança lá do passado. Você lembra, talvez, de um acontecimento que, desde aquele momento, travou a sua vida. Talvez você foi uma pessoa traída. Talvez você foi uma pessoa que te apontaram o dedo, criticaram, caluniaram. Pessoas que tramaram contra a sua vida, fizeram de tudo para te prejudicar. E já passou 5 anos, já passou 10 anos, muitas das vezes já passou até 30 anos, 50 anos. Mas aquela lembrança está no seu espírito, está dentro de você. Ou seja, quando você deita para dormir, aquele pensamento, ele te persegue. O que que traz transtorno à sua vida, o que traz incômodo à sua vida, é o pensamento. Ou seja, Jesus ele está falando, orai pelos que te perseguem. Talvez o que está te perseguindo pode ser uma enfermidade. Orai pela essa enfermidade. Às vezes o que está te perseguindo é o desemprego. Orai pelo desemprego. Às vezes é a área financeira, muitas das vezes. Às vezes é na área familiar. Mas muitas das vezes é uma palavra de maldição que lançaram, uma palavra de rejeição, talvez um abandono, um acontecimento lá na sua infância que vem acompanhando o seu crescimento, e aí a sua vida tombou. Você acabou, muitas pessoas acabam sendo forjadas pelos acontecimentos lá do passado, lá da infância. Aí carrega pela vida sentimental, acaba carregando na vida, no seu relacionamento, e aquilo ali faz que a pessoa seja infeliz. Muitas das vezes ela é realizada na sua vida, ela consegue terminar um curso, terminar a sua faculdade, ter o seu casamento, ter tudo, mas ela não é feliz, porque esses traumas, esses pensamentos, ele ainda os persegue, e isso acaba te forjando a ser uma pessoa que você não quer ser. Talvez você é uma pessoa boa, você diz, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, mas aquilo que te aconteceu, aquilo que te fizeram lá no passado, te forjou ser uma pessoa que você não tem. Talvez você é uma pessoa que hoje está cheia de enfermidades, doenças patológicas, doença espiritual. Por quê? Porque você carrega esse pensamento que até hoje te persegue. Mas irmãos, você não é amarrado em suas mãos e nem nas suas pernas. E mesmo que se você fosse amarrada nas suas pernas e nos seus braços, você tem o Espírito. O Espírito, o seu pensamento, ele deve controlar e guiar
a sua emoção. Muitas pessoas falam erroneamente, diz, segue o seu coração, mas a palavra também vai falar, Sagradas Escrituras, que o coração do homem é enganoso. E muitos dizem que o coração do homem não é terra que se anda. Nós temos que ser guiado pelo Espírito. O Espírito nosso tem que controlar a nossa emoção. Ou seja, se o seu coração está dizendo que você tem que odiar uma pessoa, se o seu coração está dizendo que você tem que guardar mágoa, o Espírito está dizendo, perdoa, libera o ressentimento, libera a mágoa, libera aquilo que está te causando sofrimento, porque quando você libera esses tipos de sentimentos ruins, ressentimento que está dentro do seu coração, você na hora é transformado, a sua vida se transforma numa vida mais leve. O próprio Senhor Jesus, sábio, ele diz na palavra, orai por aqueles que te perseguem. Talvez esse pensamento que está em você aí durante anos, que está te perseguindo, irmãos, não vale a pena guardar mágoas, não vale a pena guardar rancor, guardar ódio, se liberta disso. Você tem o poder de escolha, de decidir se você quer continuar com esses sentimentos dentro de você. Você escolhe. Se você quiser, não. Me maltrataram lá no passado, fizeram tudo de ruim, me prejudicaram, eu era uma pessoa boa. Irmãos, você que escolhe. Se você quer continuar com esse sentimento, faz uma reflexão. Se esse sentimento que está dentro de você está te fazendo feliz, você é uma pessoa feliz. Talvez você tenha tudo na sua casa, talvez você tenha tudo, você tem uma vida até financeiramente boa, mas é uma pessoa infeliz dentro de você, na sua alma. Por quê? Porque esses pensamentos, esses traumas, esses acontecimentos, eles te perseguem. Então Jesus está falando, orai por isso, aquilo que está te perseguindo. Pensa agora o que tem te perseguido, o que tem te tirado o sono, o que tem te conturbado, te trazendo prejuízos na sua vida. Então você ora. A palavra do Senhor vai dizer, lá no capítulo 37 de Gênesis e em diante, de José. José, ainda um jovem, ele tinha, na base dos 17 anos, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele guardou dentro dele esse sonho. E quando ele foi levado pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos por inveja, foi levado para uma terra estrangeira. Lá ele lembrou de tudo aquilo que Deus falou com ele em sonho. Ele não abriu mão dos projetos de Deus na sua vida. Ele poderia ser um jovem amargurado, cheio de rancor, com pensamento de vingança, mas não. José permaneceu fiel a Deus e Deus o honrou. Assim Deus vai fazer na sua vida. Então não guarda ressentimento, não guarda mágoa, não guarda nada que venha te causar transtorno, mas que você possa orar pelo aquilo que te persegue. Que essa palavra possa entrar no seu espírito e te trazer a libertação em nome de Jesus.